Então, pessoal, aqui temos o exercício 1, que é a revisão do ciclo Otto, tá? Ele apresenta uma razão de compressão de 8, né, que eu anotei aqui. E no início da compressão, que aqui é no ponto 1, nós temos a pressão de 100 e uma temperatura de 17 graus Celsius, tá? É válido citar, pessoal, que a gente sempre trabalha com Kelvin, tá? Por questão de fórmulas, né? Então, para quem não se recorda, para passar para Kelvin é só somar o 273, tá? E ele informa que houve um fornecimento de calor de 800 kJ por quilo, ok? Se é um fornecimento de calor, é o QH. Se é o QH, é o que? É o calor fornecido pelo processo de combustão, tá? Bom, pessoal, aqui nós vamos utilizar o modelo de ciclo padrão ar frio, tá? Basicamente é o que a gente vai utilizar para resolver todos os exercícios, para a gente não ficar recorrendo a tabelas termodinâmicas, né? E manipular bem essas equações, ter um entendimento bom delas, tá? Então, se é um modelo de ciclo padrão ar frio, nós devemos recorrer a algumas constantes, né? O K do ar, tá? Isso aqui é tudo tabelado, pessoal, que é 1,4. O calor específico a volume constante, que é o CV, que é 0,717, e o R, tá? O que ele está querendo saber? A temperatura máxima e a pressão máxima, o trabalho líquido e a eficiência do ciclo, tá? O PME, pessoal, nós veremos aí mais para frente, quando a gente for falar de motores, tá? Mas é a pressão média efetiva. Bom, temperatura máxima e a pressão máxima, pessoal, tá claro e evidente aqui que é no ponto 3. O que nós temos no ponto 3? É o fim da combustão, tá? Então, a primeira alternativa é achar a temperatura e a pressão no ponto 3, tá? Mas, como nós vamos precisar fazer uma análise do ciclo, fique claro que nós vamos precisar da temperatura em todos os pontos, ok? Bom, então a primeira parte é identificar os estados. No ciclo padrão ar frio é identificar a temperatura, tá? Basicamente é isso. Bom, inicialmente já foi dado a pressão e a temperatura, tá? Eu calculei aqui, pessoal, o nosso volume específico, porque nós vamos precisar aí mais para frente, tá? Então, para isso, pessoal, eu utilizei, né, a equação de estado que vocês viram lá em termo 1, né? Que é aquela lá, PV é igual a RT, tá? Então, como eu tenho o R, aqui, que é 0,287, a temperatura, que tem que ser usada em Kelvin, tá, pessoal? Não pode ser em graus Celsius, ó. E a pressão, que é 100, eu fiz a conta e deu esse valor aí de 0,8323 metros cúbicos por quilo, tá? Do 1 para o 2, pessoal, nós temos um processo isentrópico. Se nós temos um processo isentrópico, nós podemos empregar, né, e o modelo de ciclo padrão ar frio, nós podemos empregar essas equaçõezinhas aqui, tá? Então, com elas é possível a gente encontrar tanto a temperatura como a pressão, tá? Lembrando que isso aqui só pode ser utilizado se for isentrópico e se for o CP e o CV constante, ou seja, modelo de ciclo padrão ar frio. Se nós não tivermos essas duas condições, você não pode utilizar essas expressõezinhas aqui, tá? O V1 pelo V2, pessoal, ó, é basicamente a razão de compressão, tá? Por isso que aqui, ó, quando eu fui desenvolver, eu até substituí pela razão de compressão, tá? O K é aquele coeficiente do ar, que é 1,4. Substituindo os valores aqui, tanto para temperatura como para pressão, a gente chega nesses valores, tá? Lembrando que aqui é em quilopascal, tá? Ó, de 666,24 Kelvin em 1837,9 quilopascal. Beleza? Do estado 3, pessoal, nós não temos informação alguma. A única coisa que a gente sabe é que é um processo isovolumétrico. Então, o meu V2 ele é igual ao meu
V3. E o meu V2, ele é o quê? 8 vezes menor que o V1, por causa da razão de compressão. Então, se eu pegar aqui o meu V1 e dividir por 8, eu acho o meu V2 e, consequentemente, o meu V3 é igual ao meu V2. Beleza? Tá? Então, nós temos essa propriedade, tá? Mas nós precisamos de outra propriedade do ciclo, tá? Isso só vai poder ser obtido se a gente analisar pela primeira lei da termodinâmica o processo de combustão. Pela primeira lei, nós chegamos que o calor fornecido ele é U3 menos U2. Aí vocês podem lembrar, é calor menos trabalho, delta. Professor, por que não tem o trabalho? Volume é constante, pessoal. Se o volume é constante, isso aqui é zero. Tá? Ok? A variação de entalpia, de energia interna, perdão, é a mesma coisa que o calor específico a volume constante vezes a variação de temperatura. Então daqui, pessoal, veja que eu consigo isolar o meu T3. Então esse cara foi dado no enunciado com 800. Isso aqui é uma constante. E o T2 a gente calculou. Então substituindo esses valores, nós chegamos na temperatura 3, que é a temperatura máxima do ciclo. E para achar a pressão, pessoal? Para achar a pressão é simples. Equação de estado. P3V3 é igual a RT3. O T3 a gente acabou de achar. O V3 nós temos que é igual ao V2. E aí nós conseguimos obter a pressão no ponto 3. Então, pessoal, a A está respondida. A temperatura máxima e a pressão máxima são as temperaturas e pressões no ponto 3. Beleza, pessoal? Mas nós precisamos também das informações no estado 4, tá? A pressão nem precisaria, tá, pessoal? Normalmente a gente só precisa da temperatura, tá? Então, ó, novamente, do 3 para o 4, nós temos um processo isoentrópico. Então, nós podemos utilizar essas mesmas expressõezinhas. E aí a gente consegue obter a temperatura no 4. Beleza, pessoal? Feito isso, nós podemos fazer análise termodinâmica. Ok? Lembrando que o trabalho da turbina e o trabalho da compressão, aqui, ó, o trabalho de expansão e compressão, ele não precisa ser obtido, tá? Por quê? Porque o trabalho líquido já é o quê? O QH menos o QL. Então, se a gente obter o QH e o QL, a gente acha o trabalho líquido. Beleza? A não ser que você queira saber isso, tá, pessoal? Exatamente o quanto que está gastando para comprimir e o quanto que está produzindo. Bom, o QH foi dado enunciado. O QL é o 4 menos 1, que é o CV delta T. Então, o T4 a gente já achou, que é o 775,7. O T1 foi o que ele deu no enunciado, que era 290. O CV é constante, achamos. Com isso, fazendo QH menos QL, a gente tem o trabalho líquido, que é a alternativa B, tá? E a eficiência do ciclo, basta a gente pegar o que? O trabalho líquido e dividir pelo QH. Para fazer eficiência, eu precisava disso aqui? Não, pessoal, tá? Ó. Como a gente tem um ciclo padrão ar frio, se vocês viessem e substituíssem direto aqui por essa expressãozinha, ó, já ia dar. Ok? Então, se vocês substituíssem, perdão, pessoal, estou direto aqui, ó, já ia dar essa eficiência que a gente calculou, tá, pessoal? Ia ficar, ó, 1 menos 1 dividido por 8 elevado a 0,4, né, que é 1,4 menos 1, também daria os 56,5%. Beleza? Mas a ideia, quando a gente faz análise do ciclo padrão a frio, é essa: determinar as temperaturas em todos os pontos, tá? Quando nós temos o isentrópico, nós podemos utilizar essas expressõezinhas. Bom,
Agora, pessoal, vamos para o exercício 2. Um ciclo diesel padrão a ar tem uma razão de compressão de 16 e uma razão de corte 2. Tá? Então, eu anotei aqui, ó. O R é 16, o RC é 2. E no início do processo de compressão, que é aqui no ponto 1, o ar está a 95 kPa e 27 graus Celsius. Tá? Aqui, pessoal, ele falou ciclo padrão ar, mas eu estou considerando ciclo padrão ar frio. Veja que eu peguei os mesmos dados ali, né, as mesmas constantes, que é o K, o CV, o R, e agora eu peguei o CP também, porque a gente vai precisar disso aí, tá? Primeira coisa, o que ele quer saber? Temperatura final, no final do processo de fornecimento de calor, que é o T3, a eficiência térmica e a pressão média efetiva. Pressão média efetiva ainda não vamos calcular, tá? Bom, pessoal, então, inicialmente, nós temos a pressão e temperatura. Pela equação de estado, a gente consegue obter o volume específico. Ó. O T1 é 300 Kelvin, o P1 é 95 e o R é aquele 0,287. Beleza? Do 1 para o 2, pessoal, nós temos o que? A compressão, ela é isentrópica. Então, a gente consegue usar aquelas expressõezinhas ali de processo isentrópico, tá? O T2, né, ficaria o T1, razão de compressão, vezes K menos 1. E o P2 é a mesma coisa, beleza? Aqui, nós temos um ciclo diesel, tá, pessoal? Então, do 2 para o 3, para quem não se recorda no ciclo diesel, nós temos um processo a pressão constante. Portanto, o P3 ele é exatamente igual ao P2, que é o que a gente calculou aqui em cima, tá? E o meu volume 3, aí nós temos que pensar, tá? Ó. Do 1 para o 2, né, ó, nós temos que o V1, o V2 é o V1 sobre a taxa de compressão, ou seja, seria o V1 sobre 16, ok? Só que o meu Vzinho 3, pessoal, ele é o quê? Ele aumentou, né? Ó. O V3, para quem não lembra, era a razão de corte vezes o V2. Então, ó, vamos lá, a razão de corte é 2. O V2 é o quê? V1 sobre 16. Então, o meu V3 ele vai ser basicamente o volume inicial que a gente calculou, dividido por 8. Por quê? Porque ele reduziu 16 vezes e aumentou 2. Tá? Então, se a gente tem um V1, o V3 vai ser, né, V1 sobre 8 ou 2 vezes o V2, tá? Que dá 0,1133. Temos duas informações. A temperatura nós conseguimos obter da equação de estado para gás ideal, que dá o valor de 1818,86 Kelvin. Então, a A está feita, tá, pessoal? Para fazer a análise termodinâmica, nós precisamos do estado 4. Veja que do 3 para o 4 a expansão ela é isentrópica também. Então, nós conseguimos aplicar aquelas expressões, né, isentrópicas, né? E aí, ó, nós temos o que? Conseguimos obter tanto a temperatura como a pressão. Pressão nem precisava, tá? Feito isso, pessoal, como que eu encontro o QH? Aí eu expliquei lá no vídeo teórico. É pela variação de entalpia, ou seja, CP ΔT. Então, daqui que eu precisei usar o CP, tá, pessoal? O T3 a gente determinou, deu 1.800 e pouco, né? Vamos ver. 1818,86. E o T2 acho que deu 900 e pouco, se não me engano. 909,43. A gente acha o QH. Tá? Isso aqui em Kelvin, tá, pessoal? O QL continua sendo o CV ΔT. Temos o T4 e T1, a gente acha. O trabalho líquido é o QH menos QL. E a eficiência é o que? O trabalho líquido pelo QH. Tá? Para achar a eficiência, eu precisava aplicar isso? Não, pessoal. Nós vimos que para o modelo de ciclo padrão ar frio, a eficiência do ciclo diesel é dada por essa expressãozinha aqui, ó. Vamos arrastar ela para baixo.
Então, se eu viesse aqui nessa expressão e substituísse o R, né, por 16, ficaria 0,4. O RC é 2, elevado a 1,4 menos 1, dividido por 1,4, 2 menos 1. Se eu substituísse esses valores, ia dar exatamente o mesmo valor de 61,3%. Beleza? Não bateria com o modelo de ciclo padrão AAR, tá, pessoal? Ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, nós veremos mais sobre o ciclo Brighton e os métodos para melhorar a eficiência desse ciclo. Obrigado e até a próxima.